Olá, tudo bem? Eu sou Rômulo Viana e quero te dar as boas-vindas aqui na nossa Masterclass. Essa aula que hoje eu estou entregando para você e que eu tenho certeza que vai ser um diferencial na sua vida, ela é um compilado dos meus 17 anos de trabalho aí com a cartomancia e também peguei aqui, eu posso dizer, que as maiores dores e dúvidas dos meus alunos desse mais de 10 anos entregando aí conteúdo e aulas sobre cartomancia profissional dentro do baralho cigano. O que eu vou entregar para você aqui hoje, eu tenho certeza que vai ser um diferencial, um divisor de águas dentro aí da sua cartomancia, do seu profissionalismo, para que você consiga atuar tirando a insegurança, tirando a falta de confiança e, é claro, com isso, se valorizando mais e tendo a melhor conexão, criando mais rapport e mais aproximação com seus clientes. Afinal de contas, o que a gente quer quanto cartomante é fidelizar clientes. E essa fidelização só é possível a partir de uma boa entrega, uma boa conexão e, claro, uma boa leitura. Eu vou trazer para você aqui alguns tópicos, por exemplo, naipes. Por quê? Porque são diferenciais que podem trazer um aprofundamento na sua leitura e que podem ajudar principalmente nessa estabilidade, na clareza de informações, para não ter mais branco na hora de fazer uma leitura de duas cartas neutras. Então, entenda que esse conteúdo que a gente está aqui agora trabalhando juntos, né? Eu dando, você recebendo, esse conteúdo, não importa qual fase da cartomancia você esteja, ele com certeza vai agregar algo para você. Não interessa se você já tem anos de estrada, ou mesmo se você está nos primeiros passos da cartomancia. Se você é uma cartomante que trabalha dentro da espiritualidade, da religiosidade, se você é alguém que usa as técnicas de maneira profissional, eu tenho certeza que tudo que está entregue aqui nesse vídeo vai fazer diferença na sua vida. Então, anote cada passo, cada entrega que eu darei aqui, porque isso aqui é uma aula muito importante e que ajuda muitos alunos dentro dos meus cursos e principalmente da mentoria Cartomante 5000. Essa é um dos compilados do que eu trago e entrego lá no Cartomante 5000. Então, você com certeza já é um privilegiado, uma privilegiada em ter aceito esse convite para assistir essa aula de maneira gratuita, somente por ter chegado aqui e com certeza ter demonstrado o seu interesse para a cartomancia. Então vamos lá, entender quais serão os nossos tópicos aqui dentro desse vídeo que eu estou te entregando, dessa aula aqui, dessa Masterclass Vencendo a Insegurança na Cartomancia. Primeiro de tudo, você precisa entender que essa nossa aula ela vai começar na entrega daquilo que é mais importante para você ser um profissional. Ou seja, a quebra das barreiras mentais, a quebra dos seus medos, tudo aquilo que atrapalha você de chegar onde você deseja, que é em ser um cartomante que vende o seu serviço e que é bem remunerado por isso. Então, sim, a gente vai aqui falar sobre um pouco, de maneira mais, digamos, superficial, um pouco dessa entrega, sobre como você se torna, de fato, um cartomante que é profissional e que consegue separar aqueles joguinhos gratuitos para os amigos, a leitura gratuita para a vizinha, para as leituras bem pagas, bem remunerado e bem estruturado. Então, a gente vai entrar um pouco aqui sobre a cartomancia profissional, para quem sabe também abrir aí um leque na sua cabeça de possibilidades, e você chega até a entrar para a Cartomancia 5000, que é a mentoria onde eu ensino cartomantes a fazer R$ 5.000 por mês. Pelo menos, no mínimo, R$ 5.000 por mês. Já pensou isso para você? Então, isso é uma grande possibilidade e uma verdade. Já existem alunos meus, mentorados meus, fazendo esse valor. Um outro tópico que nós teremos aqui são os naipes. Por que estudar naipe? Qual a importância do naipe dentro da cartomancia? Ele é fundamental para termos uma boa leitura, não engasgar, não dar branco, não precisar ficar tirando mais cartas e mais cartas e mais cartas porque está insegura naquilo que está vendo. O naipe, ele vem para solucionar essa situação. Eu deixo até aqui um convite para você, para em algum momento você fazer o curso de naipes na cartomancia que eu
trago para você na plataforma, já todo online, todo entregue, completinho, para que você consiga melhorar ainda mais e aprofundar, com certeza, na sua leitura dentro dos naipes. Um outro tópico que nós teremos aqui são as perguntas abertas e fechadas. E depois dele, a gente vai falar da precificação. Essa precificação vai ser específica para essas leituras menores. E você vai se surpreender o quanto você consegue ganhar e o quanto você consegue organizar a sua vida, profissionalmente falando, financeiramente falando também, utilizando apenas perguntas básicas. Com a pergunta básica bem feita, você não precisa de entrega mirabolante e mega caras. E eu vou te mostrar esse caminho aqui hoje. E depois a gente vai falar sobre os próximos passos aí, para você continuar uma vida dentro da cartomancia. Eu não sei em qual grau você está. Já é um cartomante profissional? Os próximos passos podem te ajudar a você chegar aos seus R$ 5.000 por mês. Se você não é um cartomante profissional, ainda mais deseja, os próximos passos vão te ajudar a profissionalizar. Então, fica comigo aqui e vamos entender agora sobre a cartomancia profissional. Qual a importância disso na sua vida e o que isso vai mudar na maneira como você lida com a sua cartomancia. Primeiro de tudo, a cartomancia, num olhar profissional, ela te entrega diversas possibilidades. Primeiro, porque você tem liberdade de tempo, liberdade geográfica. Segundo, porque você consegue utilizar a cartomancia em qualquer cenário. Para amor, ela entra. Para direitos, ela entra. Para saúde, ela entra. Para beleza, estética, a cartomancia pode entrar. Para questões emocionais, a cartomancia pode entrar. Para a parte profissional, financeira, a cartomancia pode atender. Você pode utilizar a cartomancia em eventos presenciais, em eventos online. Você pode fazer atendimentos presencial e online. Você pode utilizar em diversos locais. Então, a cartomancia, ela é muito plástica. Ela é muito utilizável. Ela consegue se adequar em qualquer ambiente que você, como profissional, deseja entrar. Então, por isso, ela é uma profissão maravilhosa e que vem aí, ao longo dos séculos cada vez com maior importância e com maior visibilidade, porque antes ela era lida, né, era vista com um olhar um pouco mais pejorativo, um pouco mais em tom de brincadeiras e entretenimento, passa por um período grande no século 20 e 21 como algo esotérico, umbandista, religioso, o que nunca foi uma verdade dentro da cartomancia, e agora ela retoma, né, depois do século XX e o começo do século XXI, primeira década, ela retoma agora essa visão profissional, terapêutica e, de fato, como desenvolvimento pessoal que ela sempre teve. Então, a cartomancia está na melhor época dela, muito bem valorizada. E você, que quer ser um cartomante profissional, que já é um cartomante profissional, você consegue melhorar ainda mais, abrindo, né, expandindo o seu leque de conhecimento. Por isso, a cartomancia profissional, ela precisa ter alguns pilares. Lá na mentoria, você vai ver que eu entrego isso com muito mais aprofundamento. Afinal de contas, são 6 meses te auxiliando ali, né, com encontros quinzenais, passo por passo, como você faz vídeo, como você faz conteúdo, o que que você vende, qual preço colocar, roteiros que eu trago. Mas aqui vai ser um compilado, como eu já disse antes. Então, vamos entender que para uma cartomancia profissional, não basta você chegar e fazer uma postagem no seu Instagram. Eu até vou falar isso com você no final aqui da nossa aula. Mas não é isso que adianta. Fazer um, um dia e impulsionar, vender promoções, de dar descontos, isso, na verdade, não funciona. Já funcionou em algum outro momento, mas agora não funciona mais, porque tem muita gente fazendo. O que você precisa de verdade é montar uma autoridade, uma persona. E aí eu te pergunto, qual o seu arquétipo como profissional da cartomancia? Melhor ainda, qual a sua especialidade dentro da cartomancia? Porque você pode ser um bom profissional, ter um jogo excelente, maravilhoso, que dá datas, nomes e faz assim algo mirabolante com a sua leitura. Mas, se isso não está sendo visto antes da compra, vai ser difícil os seus clientes chegarem até você. Mais difícil ainda vai ser esse cliente permanecer com você. Então,
é importante que você consiga vender essa imagem para você, de fato, ser um cartomante profissional. E como faz isso? Bom, uma das maneiras que você pode fazer isso é trazendo para esses clientes, digamos assim, uma percepção de valor. Como eu disse antes, quem é você na cartomancia? Que profissional é você? Que especialidade você tem? Que tipo de leitura você faz muito bem, que você gosta de fazer ou que você mais atrai? Essa talvez seja a melhor leitura para você entregar aos seus clientes. Quais as promoções que você faz? Qual a rotina? Qual a constância que você tem dentro das suas redes sociais para trabalhar isso nos seus clientes? Porque isso é importante. A constância, ela vai ser sempre o seu melhor argumento, porque ali as pessoas vão ver, vão lembrar quando precisar. Talvez o dia que você faça uma oferta, você faça um desconto, uma promoção, não seja o melhor dia do mês, não seja o dia que as pessoas estão precisando disso, e também pode não ser o momento melhor para aquele cliente comprar. Mas se você faz isso diversas vezes, pronto, aí você consegue sim clientes. E principalmente que lembrem de você como cartomante. Lembrem essa autoridade que você se torna. E eles vão vendendo a sua o seu profissionalismo, né, o seu serviço. Esse é o mais importante. Então, de maneira bem, digamos assim, superficial aqui, para você ser um cartomante profissional, você precisa ter esses passos, né? Que é trazer técnicas que demonstrem confiança, que é fazer ali uma postura profissional para que seus clientes vejam, seus seguidores vejam, e para que as pessoas entendam que aquele perfil é um perfil de uma pessoa com autoridade, que tem conhecimento, que sabe o que está fazendo e que vai fazer isso de maneira profissional, ou seja, não é amadora, não é religiosa e também não está ali para prestar caridade para ninguém. Não estou dizendo que a sua caridade seja errada, mas a sua caridade, ela precisa ter um momento, uma hora e também ser utilizada de maneira correta. Ela não pode ser feita assim de qualquer forma. Assim como precificação, precisa também saber fazer. A gente vai chegar nessa parte da precificação que eu tenho certeza que vai te surpreender. Agora, vamos lá falar sobre os naipes dentro dessa cartomancia profissional. Como os naipes podem auxiliar dentro aí do controle da sua insegurança, né, da sua falta de confiança e talvez até a sua falta de clientes. E como eu falei antes, você precisa de uma postura profissional. Mas que postura é essa? Como constrói? Trazendo conteúdos, falando sobre o seu conhecimento, mostrando que você é uma pessoa que tem valor e principalmente que tem diferencial. Como eu falei, você não é mais qualquer um. Quem é o Rômulo para você na cartomancia? Eu, hoje, entendo que eu sou um mentor de cartomantes, então eu não sou só o cartomante que está aqui atendendo. Eu sou o cartomante que dá aula e que ensina cartomantes a fazer dinheiro. Eu hoje tenho essa postura, essa autoridade e também a autonomia de fazer isso, que particularmente faço muito bem feito. Trazer cartomantes a aprenderem como dar curso, aprender como fazer dinheiro, como fazer atendimento, como saber seu arquétipo, como se posicionar de maneira correta dentro das redes sociais e fora dela, para que você tenha uma postura profissional que encante e atraia e faça as pessoas quererem comprar de você. Então, essa postura profissional, ela pode ser agregada ao seu conhecimento, porque o seu conhecimento vai te destacar dentro de tudo isso que você deseja entregar. Então, os naipes, ele consegue ser um diferencial. Se você vira, né, para o seu cliente em uma leitura de 3 cartas e fala, olha, o seu jogo, ele começa com copas. Logo, nós estamos falando de algo que mexe com seus sentimentos, algo que mexe com seus padrões, com a sua verdade, seus valores. Aqui, na carta do meio, tem uma carta de paus. Então, esse momento para você é um momento difícil, um momento delicado, um momento que traz aí algumas dificuldades na sua vida. Você pode estar passando agora por uma barra. Ah, mas a próxima carta é a carta de espadas. Então, futuramente, você vai ter felicidade, você vai ter alegrias, né? Você vai arrumar um jeito aí na sua cabeça de resolver toda essa situação. Espadas de um lado, copas do outro,
tem um karma, tem uma espiritualidade, tem algo aí a ser aprendido, digamos assim, dentro de uma missão mesmo de vida divina, espiritual para você. Olha como isso é profundo e como isso agrega valor dentro da sua leitura. Gera para o seu cliente confiança. Ele olha para você e fala: Nossa, não está só lendo os naipes, aliás, não está só lendo os emblemas, né? Tem aqui os naipes. Só com 3 cartas a pessoa foi tão profunda, esse profissional foi tão além dos outros, né? Falou do que vem antes, do que vem depois, fez aqui uma leitura de passado, presente e futuro, do agora, falou sobre o que vai acontecer, como vai acontecer, indicou o porquê desses acontecimentos acontecerem, né? Então você trouxe aqui uma percepção de valor, uma entrega e sua insegurança cai por terra. Sua insegurança some, porque você tem valor, você tem direcionamento, e mais importante do que isso, você tem conhecimento, domínio sobre aquilo que você está fazendo, sobre o que você está lendo e como você está entregando. Então, isso traz para você uma serenidade, uma calmaria, que vai ser, obviamente, um divisor de águas dentro da sua cartomancia. E isso traz confiança, traz segurança. Isso vai fazer com que o seu cliente veja legitimidade na sua fala. E automaticamente, essa predição que você está fazendo vai acontecer, porque você sabe sobre o que você está falando, você não está jogando, né? Você não está ali adivinhando o futuro. Você está lendo as cartas com base no seu conhecimento e entendimento. Então, os naipes, além de poder falar sobre personalidades quando cai, né, as cartas da coroa, quando você tem ali naipes específicos, você consegue falar sobre a ausência de naipes, você consegue também falar sobre. Então, é um olhar tão profundo, é um olhar tão assertivo e tão direto que a sua insegurança, a falta de confiança, a falta de fala, né, de ficar aqui gaguejando ou dando branco, ela não acontece, ela não ocorre, porque você sabe o que você está fazendo, você tem domínio sobre aquilo. Automaticamente, isso vai trazer para você muito mais autoridade. E toda autoridade, como toda autoridade, aumenta seu preço e o seu valor. Mas por que que os naipes são importantes assim? Não sei se você sabe, mas os naipes vieram antes dos emblemas. E depois dos emblemas, já no século XIX, século XVIII, no finalzinho dele, Johann Caspar Hetzel inclui os naipes dentro da leitura do baralho cigano, dentro da leitura do jogo da esperança. E essa leitura que a gente faz hoje do baralho cigano com os naipes é uma leitura alemã, não é os naipes normais que a gente vê dentro da cartomancia tradicional e nem dentro do tarô. Então você ainda vai mais profundo, com um toque aí de requinte, de enriquecimento na sua leitura, é o que você faz. Está muito bem direcionado, muito bem colocado, conectado, né? Muito bem fundido dentro dos emblemas que você faz a leitura. E isso, com certeza, é um divisor de águas. Obviamente, como tudo aquilo que gera percepção de valor, vai trazer para você imediatamente um alto patamar das suas técnicas de leitura, né? Vai trazer para você aqui um poder sobre a cartomancia, sobre as cartas, sobre a sua leitura, que não tem como esse cliente ter dúvida, não tem como esse cliente ficar indagando se você sabe, se você não sabe, assim como você não precisa mais fazer as suas leituras colocando a culpa ou a responsabilidade em entidades. Que a cigana está falando, que a pombagira está dizendo, que o orixá está vindo falar. Não, sou eu. Eu me responsabilizo com base no meu conhecimento, com base no que eu aprendi. Eu consigo aqui trazer todo o detalhamento dessa leitura de maneira rica, de maneira profunda e de maneira assertiva. Então, toda a responsabilidade sobre esse jogo é meu, sobre essa leitura aqui é minha. E por isso não é caridade. E por isso chega de fazer gratuitamente. E por isso vale muito mais dinheiro essa sua leitura, a partir do momento que você entende sobre isso. E é claro, os naipes, eles combinam muito
com as perguntas abertas e fechadas que a gente vai ver agora. Então, vamos lá falar sobre essas perguntas abertas e fechadas. E, claro, vamos trazer aqui a utilização dos naipes para exemplificar como esse combo pode acabar aí com a sua insegurança, falta de confiança, com a sua desvalorização profissional e também com o seu amadorismo. Porque, afinal de contas, com esse combo aqui, eu tenho certeza que você já sai dessa aula olhando diferente para a sua profissionalização dentro da cartomancia. As perguntas abertas e fechadas, elas se encaixam muito bem em tiragens de duas, aliás, de uma, duas, três e quatro cartas. Essas tiragens, por exemplo, as fechadas, são as perguntas mais objetivas, que requerem um sim ou não. Quando a gente responde sim ou não, a gente precisa, obviamente, entender a polaridade das cartas. E para você não duvidar, não ter ali uma instabilidade sobre o trevo, sobre a polaridade da foice, está colhendo ou está cortando, né? Esse trevo é paus, é pedras ou realmente é um trevo da sorte? Se esse caixão está finalizando, está transmutando, qual é a polaridade dele? Vamos lá entender agora. Você tem o sistema brasileiro e você tem o sistema europeu. O sistema europeu, eles são mais parecidos, ainda que você olhe para o sistema suíço, espanhol, italiano, francês, alemão, eles são bem parecidos. O mais diferente vai ser o sistema brasileiro, que é, de fato, o baralho cigano. Então, dentro do sistema brasileiro, é onde você vai ter ali diferenças maiores, né? Até mesmo antagônicas, para a leitura do sistema europeu. Então, a gente precisa entender essa primeira, digamos assim, né? Essa primeira parte, esse primeiro nuance, para depois você decidir qual polaridade você vai seguir. Por quê? Porque o trevo, ele tem uma polaridade negativa no Brasil, mas ele tem uma polaridade positiva na Europa, assim como outras cartas. Então, antes de mais nada, você precisa entender sobre polaridade. Eu deixo aqui uma dica para você, que é se aprofundar em um dos meus cursos. Até vou fazer melhor com você. Eu deixo aqui para você já um bônus, um desconto bem grande para você conseguir se aprofundar nas polaridades e lateralidades e outras coisas mais que eu entrego num curso dos aprendizados sobre o baralho cigano, né? O início da profissionalização dentro do baralho cigano. Mas depois eu falo mais sobre isso. Vamos entender aqui que a polaridade ela vai depender do sistema que você utiliza. Então, você precisa definir um sistema base para a sua cartomancia. Depois, é entender, de fato, a lateralidade, né? Porque a lateralidade também pode aqui trazer algumas percepções equivocadas em perguntas fechadas e abertas. Dito isso, vamos entender que perguntas fechadas, ela requer um sim e um não. Mas, Rômulo, algumas cartas são cartas neutras. E quando ela cai? Bom, quando uma carta neutra cai na sua primeira carta das perguntas fechadas, ela não vai falar nem sim, nem não. Ela é neutra. Então, da onde vai vir a polaridade da segunda carta que você tira? A segunda carta é quem vai te dar a polaridade da primeira. Em alguns casos, se você segue, por exemplo, o sistema alemão, você vai ver que tem cartas positivas, neutra positiva, neutra, neutra negativa e negativa. Então, são 5 possibilidades de polaridade. Aqui no Brasil, são só 3. Positiva, neutra e negativa. Apenas isso. Você vai conseguir entender, dentro das polaridades, quando ela responde positiva, neutra e negativa. Ou seja, a primeira carta vai falar o meu sim, o meu não, e possivelmente esse meu talvez, como a carta do jardim, por exemplo, ou a carta da torre, enfim, cartas que são neutras. Elas vão precisar da segunda carta para falar qual polaridade de fato elas vão ter. Essa segunda carta, ou segunda, terceira e quarta carta, elas vão trazer o desfecho dessa leitura. O que vai acontecer a partir desse sim, desse não, ou desse talvez. Por exemplo, aqui nós temos primeira carta 22, carta do caminho. É uma carta positiva. Então, seja lá qual pergunta você faça, aqui você tem um sim.
Se a sua segunda carta é a carta da cegonha, aqui a gente vai descrever o porquê desse sim, ou como esse sim acontece, ou para que esse sim veio. Aí depende, né, de fato, da sua leitura, da sua interpretação. Mas a segunda carta é um predicado, né, da primeira caída. Então aqui você explica o porquê desse sim, o porquê desse não. E quando a primeira carta ela é neutra, então a segunda carta é quem vai ditar a polaridade da primeira. Ou seja, sim ou não, e o porquê vai estar tudo na segunda. A não ser que você tire mais cartas. Aí a segunda responde sim e não, e as outras vão responder ali a explicação dessa tiragem. Ok? Ficou claro? Então, não erre mais. Perguntas fechadas, que são perguntas fechadas, que requerem um sim ou não. Elas são simples, elas são objetivas. Elas pedem apenas para você essa resposta. Você, como cartomante, por vezes inseguro e se desvalorizando, traz uma necessidade de falar mais, de aprofundar mais, de explicar, de falar como vai ser o futuro, o passado, o presente, a outra vida. A pergunta foi fechada. Fulano fica com ciclano? Eu vou passar na prova? Vai acontecer? Se a pergunta foi fechada e objetiva, a sua resposta ela é fechada e objetiva. Uma outra possibilidade são as perguntas abertas, que você consegue responder com o mesmo número de cartas. Mas qual é a diferença? Você nota na pergunta que elas são abertas, quando elas não vão pedir uma resposta de sim ou não, e normalmente elas começam com como eu faço isso? Qual aquilo? Para que sei lá o quê? Por que tal coisa? Onde? Essas são o início, normalmente, das perguntas abertas. E te dá aí um leque maior de possibilidades. Nessas leituras, a primeira carta não fala nem sim nem não. Ela vai ser a carta que traz a resposta. E a segunda carta, ou a terceira, né, segunda e terceira, vão trazer uma complementação. Mas, Rômulo, por que que isso é importante? Como isso vai acabar com a minha insegurança? De maneira bem simples e direta eu te respondo. Se você não domina as cartas dominam você. Se você não tem essa percepção e essa sistematização de que numa pergunta fechada, essa carta dos caminhos, ela não é caminho, ela é um sim, eu me perco. Se eu não entendo e eu quero aprofundar, é meu ego, é meu orgulho, é meu medo, é a minha insegurança, querendo encher linguiça aonde não há necessidade. Então, pode acontecer de você se embolar nessa leitura e não conseguir falar o que realmente importa. Mas, para conseguir aprofundar mais numa leitura como essa, trazer um pouco mais de, não só aprofundamento, né, mas dar um destaque maior, mostrar sua autoridade, seu conhecimento, você pode aqui também, nesse sim, falar sobre essa dama de ouros que está aqui em cima, né? Se é uma dama de ouros, é uma mulher obstinada, é uma mulher focada, é uma mulher concentrada, é uma mulher que pensa no material, que se planeja, é uma mulher que ajuda os outros, né? É uma mulher provavelmente branca, se a outra carta me for vermelha, né, for copas ou ouros, com certeza ela é branca. Então, aqui a gente pode trazer todo esse aprofundamento, mas você precisa ter o conhecimento dos naipes e também ali das perguntas abertas e fechadas para conseguir detalhar, né, de maneira mais profunda essa sua leitura. Então, é importante que você tenha isso. A insegurança, ela tem uma, digamos assim, ela tem uma relação forte com essa formulação das perguntas. Porque as pessoas vêm com perguntas como: eu devo, eu faço isso ou aquilo. O baralho não responde ou. O baralho responde: eu faço isso. Ou ele vai responder: eu faço aquilo. Mas ou o baralho não responde. E se você está aí me dizendo: o meu responde, não responde. Esse é o ego, talvez sua desvalorização ou a sua hipervalorização que faz isso com você. Mas o baralho em si
tecnicamente, ele não responde, tá? Então, veja bem o que você pode estar aí ultrapassando o limite da cartomancia. E aí, isso pode acabar te deixando numa saia justa e atrapalhar, sim, a entrega para os seus clientes, os seus consulentes, os seus até mesmo possíveis aí alunos, né? Se você for um profissional que dê aula também na cartomancia ou pense em fazer isso em algum momento. Entendido sobre perguntas abertas e fechadas e a importância de você vincular naipes e algumas outras tiragens, né, algumas outras percepções com essas cartas, como, por exemplo, as cartas das cortes, as cartas dos naipes, os números dos naipes, mas tudo isso eu te entrego em um curso de naipes um pouco mais à frente. Vamos lá agora entender como você consegue precificar esse tipo de tiragem. O que eu falo sempre, o básico vence o mirabolante. Você não precisa fazer algo mirabolante para você ser um bom cartomante. Você não precisa de uma entrega mega ultra power, porque você não é aqui um médium. Você é aqui um profissional de cartomancia. Então entenda que uma leitura de 2 cartas, de 3 cartas e de 4 cartas, elas atendem perfeitamente a necessidade do seu cliente, principalmente quando você conhece sobre naipes, porque você agrega muito valor e muito detalhamento na sua leitura. Claro, sem falar da sua autoridade. Mas, quando você entende isso, a precificação ela fica mais leve. Ao contrário que as pessoas pensam, com essa entrega toda eu vou colocar minha tiragem lá em cima, nas alturas, um preço muito mais caro. Você não precisa disso. Existe a questão da constância, como eu disse, né? Como eu falei no começo. Se você consegue manter um ritmo, isso é maravilhoso. Chegou no final desse ritmo, aí sim, né? Chegou no final de uma marcha, o carro pediu mais, aí você passa para outra. O que eu quero dizer com isso? Comece com leituras de 2 cartas e 3 cartas num valor baixo, de R$ 20, de R$ 25. Por quê? Porque isso vai dar para você bastante volume de clientes, bastante volume ali de pessoas passando pela sua mesa. E aí você faz um sistema de fidelização, óbvio. Como isso? Ó, você jogou, finalizamos a sua leitura. Se você me indicar 2 pessoas, eu faço para você uma tiragem de 2 perguntas, ou uma tiragem de uma pergunta, enfim. Começa pelo básico. Não vai pedir 5 pessoas. Pede 2. 2 é fácil. Me indica 2, eu faço 2 leituras para você, se elas fecharem. É simples. Mas começa com R$ 20, R$ 30. Lotou a sua agenda, não está tendo mais como jogar, já está lá em cima de atendimentos para outra semana. Pronto, agora a gente dá o próximo passo. Passa para leituras de R$ 50. Tenha uma leitura, sim, de 100. Tenha. Para falar que é mais profunda, é uma leitura de 1 hora, é uma leitura maior. Lembra, você é um profissional, você pode fazer isso. Mas se você tiver todos os dias 4 leituras de R$ 30, você vai ter mais de R$ 2.000 no final do seu mês. Isso já é suficiente. Talvez não para você, ou talvez para você seja para começar a sua profissão como cartomante. O importante aqui é que a gente consegue, com isso, começar a sua cartela de cliente, a sua fidelização e, o mais importante, o boca a boca, a falar de você e trazer mais clientes para você. Pronto, agora você já conseguiu aí vencer a sua insegurança. Talvez fosse a sua principal barreira dentro da cartomancia, pelo menos foi a minha durante um tempo e de diversos alunos meus. Falando em alunos meus, eu quero provar para você que a cartomancia pode ser um meio de você ganhar dinheiro, de vencer suas barreiras sociais, inclusive de você não ter mais dependência, nem dependência financeira, nem dependência de nada na sua vida. Porque a cartomancia é uma das profissões mais liberais que existe. Por quê? Porque você tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, ela te dá liberdade financeira e você pode ser livre para tudo o que você desejar. Eu sou assim. E tenho diversos alunos que também são assim. Como eu já venho nesse percurso há mais de 17 anos dentro da jornada da cartomancia, como eu falei para você até agora, eu criei uma metodologia que eu entrego para os meus alunos para que eles possam começar, depois de vencer a insegurança, começar de fato a se verem, a se colocarem, se posicionarem como cartomantes profissionais. Vou te dar um exemplo
por exemplo, aqui da Clara. A Clara fez dinheiro após a metodologia que eu estou aqui explicando para você nesse momento. Veja só. Do dia 9 até o dia de hoje, eu fiz mais de 4 mil reais. Então, assim como a Clara conseguiu fazer em mais de mais de R$ 1.000 em pelo menos 3, 4 dias, você também pode isso. E só precisa de 4 coisas para isso. Primeira delas, celular. E isso você tem. Segundo, internet. Isso eu tenho certeza que você também tem. A terceira delas é rede social, seja Instagram, YouTube ou TikTok. E a quarta delas é baralho cigano. Se você tem essas 4 coisas, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo tempo, está perdendo liberdade financeira, está perdendo um ótimo negócio, você está perdendo clientes. Eu tenho certeza que, assim como a Clara, com essa metodologia, que são só 3 passos, ela conseguiu chegar a fazer mais de R$ 1.000 em 3 dias, por que que você não vai conseguir? O que que diferencia ela de você? E outra coisa, a Clara era alguém que não tinha nenhum conhecimento de cartas. Ela veio para o meu curso, aprendeu no meu canal do YouTube o significado e combinação das cartas, fez esse primeiro curso porque ela estava desempregada e pronto, já ganhou mais dinheiro do que ganhava quando estava empregada. Então você pensa, o que diferencia ela de você? Porque ela viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com as cartas, que é o que ela ama, e abraçou. E você talvez não esteja fazendo isso, mas agora você já aprendeu a ter segurança e confiança na sua profissão em cartomancia. Então, o próximo passo é justamente um curso que te dê maneiras de ganhar dinheiro, de você ver que realmente é palpável a cartomancia como profissão. E eu vou te induzir e eu vou te levar, te mostrar esse caminho. É só você clicar no botão que está aqui abaixo. Ok? Tchau, tchau. E eu te vejo lá. E eu quero também um depoimento seu depois do seu primeiro dinheiro com as cartas, com essa metodologia que é simples, rápida e que traz muito resultado.